Uma das maiores tragédias da história do cristianismo não foi a perseguição que a Igreja sofreu. Foi o momento em que a fé, que nasceu para ser livre e universal, se tornou propriedade de um grupo específico. Hoje, a gente vê um fenômeno curioso. Muitas pessoas não estão rejeitando a Deus, mas estão rejeitando o sistema religioso que se apresenta como o único canal de comunicação com Ele. Aquele sistema que diz: só aqui Deus fala, só o nosso grupo será salvo. Fora daqui não existe verdade. Mas a pergunta que fica, e que a gente precisa ter coragem para fazer, é: essa ideia tem base bíblica? Ou será que isso é, na verdade, uma forma de controle espiritual, disfarçada de zelo? O que é, então, o exclusivismo religioso? É exatamente quando uma instituição, uma denominação ou um líder se coloca como o dono de Deus. É quando o caminho para o céu, que deveria ser pavimentado pela fé e pela graça, passa a depender de uma placa de igreja, de uma hierarquia humana ou de uma tradição específica. Esse tipo de mentalidade não produz uma fé madura e sólida. Pelo contrário, ela gera medo, culpa, dependência e, principalmente, silêncio. As pessoas param de buscar a verdade com um coração sincero e passam a obedecer cegamente por medo de perder a salvação, como se a salvação fosse um benefício que a instituição pudesse dar ou tirar. A busca por Deus vira uma busca por aprovação humana. Mas quando a gente abre a Bíblia, essa estrutura começa a desmoronar. Em Atos, capítulo 10, versículo 34, o apóstolo Pedro tem uma revelação que muda tudo. Ele diz: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Naquele momento, Pedro, um judeu devoto, entendeu que Deus não estava limitado à tradição judaica, nem a um grupo exclusivo de pessoas. O Espírito Santo havia sido derramado sobre os gentios, sobre aqueles que estavam fora do clube. Se o próprio Deus, em sua soberania, não discrimina, não escolhe um povo em detrimento de outro, por que homens insistem em fazer isso? Por que construímos muros onde Deus construiu pontes? O próprio Jesus foi o maior inimigo do exclusivismo religioso de seu tempo. Pense bem, Jesus não foi morto por pecadores comuns, ladrões ou adúlteros. Ele foi condenado e morto pela elite religiosa. Em Mateus capítulo 23, versículo 13, Jesus é incrivelmente direto e duro com eles. Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. O problema deles não era o zelo pela lei, mas usar a autoridade de Deus para controlar as pessoas, para colocar fardos pesados nos ombros dos outros. Jesus sempre fez o oposto. Ele se sentava à mesa justamente com aqueles que a religião expulsava e marginalizava. E os danos que essa mentalidade causa são profundos e duradouros. O exclusivismo religioso machuca. Ele cria uma geração de cristãos com medo de pensar por conta própria, com medo de fazer perguntas difíceis, com medo até mesmo de ler a Bíblia sozinhos, sem o filtro de um intermediário. Gera uma fé infantilizada, que depende sempre de uma autoridade externa para dizer o que é certo ou errado. O apóstolo Paulo já alertava a igreja de Corinto sobre isso. Em sua primeira carta, no capítulo 1, ele pergunta, indignado: acaso Cristo está dividido? Quando a nossa fé se transforma em um motivo para criar divisões, partidos e facções. Uma coisa é certa: Cristo já não está mais no centro. Precisamos entender de uma vez por todas: o reino de Deus não é um clube fechado com regras de etiqueta e sócios VIPs. É uma mesa aberta para a qual todos são convidados.
Quem constrói muros em nome de Deus, quem cria barreiras para o acesso à graça, simplesmente não entendeu a essência do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia de liberdade, não um manual de regras para aprisionar consciências. Jesus não veio para fundar uma instituição exclusiva. Ele não chamou seguidores para obedecer a um sistema. Ele chamou discípulos livres para amá-lo e seguir seus passos. E essa liberdade é o nosso maior tesouro. Obrigado por assistir.